Existe uma expectativa dos céus com a minha vida, independente de onde eu esteja. Pare de orar e dizer que ambiente hostil. Cabe a você o encargo de transformar os ambientes aonde você está. Cabe a você o encargo de manifestar a glória que Deus derramou sobre a tua vida. Cabe à igreja a responsabilidade de ser como um copeiro fiel a manifestar a glória que transforma os lugares aonde Deus nos colocou. Completamente perdido, completamente louco, achando que morreria, largado pelos meus amigos na beira de uma praia, colocando para fora as substâncias que havia consumido. E ali eu tive um encontro com o Senhor que me trouxe de volta e tomei de fato uma decisão radical de mudança completa. As nossas empresas são campos missionários. Os nossos funcionários são campos missionários. A tratativa de negócios com outros empresários, a mesa de negociação, ela é um campo missionário. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do FormaCast. Hoje, bastante especial, estamos diretamente do backstage de um dos maiores estudos bíblicos do Brasil, o Atos. Para você ainda que está aí na vida no automático, ainda não teve encontro com Deus, está querendo ali ler um pouquinho mais da Bíblia, um pouquinho mais da palavra, vem toda segunda-feira às 20 horas aqui no Busto de Tamandaré. Hoje um tema especial, aquele que eu adoro, liderança, propósito de Deus aqui na Terra. Temos um convidado bastante especial. Antes, vou apresentar minha co-host de sempre, minha esposa maravilhosa. Eu queria pedir uma salva de palmas aqui para ela, Rebeca Lida Braga. Ai, meu Deus. Obrigada pela apresentação. E eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, que é o pastor Matheus Veiga, pastor da igreja Zion, em Recife. Ele também é um dos líderes do movimento Dunamis e também do Descende, que nós estaremos lá no final do mês. Estou super ansiosa, vai ser uma bênção. E esse assunto é um assunto que, quando a gente olha para a sua vida, para tudo que Matheus viveu e tudo que ele tem vivido hoje, a gente vê que Deus ele fez uma construção muito profunda na sua liderança, no seu caminho, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu já vou para a primeira pergunta, que é para a gente saber um pouco da história do pastor. E assim, a primeira pergunta é: em que momento você percebeu que Deus ele estava te chamando para o ministério? E como foi esse começo da caminhada com Deus e com a liderança? Muito bom. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o Marcelinho e a Rebeca pelas portas abertas e fazer parte aqui do FormaCast. É sempre uma alegria poder compartilhar daquilo que é o reino de Deus aqui na Terra. E já entrando na tua primeira pergunta, Rebeca, eu acho que essa construção ministerial, ela acaba acontecendo de maneira natural. Eu sei que existe intencionalidade no meio do caminho, mas existe também um processo, que é o processo de ouvir a voz de Deus, é o processo de abrir o coração e deixar Deus trabalhar aos poucos. Não seria uma resposta, talvez, convencional, como se ouve por aí, de eu sempre soube que era o que eu queria, sempre foi escancarado desde criança. Não foi assim. A verdade é que eu tive um encontro muito forte com o Senhor. Eu nasci num lar cristão, porém não um lar onde meu pai e minha mãe eram discípulos, mas era um lar que nós chamamos de lar de frequência. Domingo ia na igreja, mas de segunda a sábado era uma vida convencional, como assim muitos vivem por aí, né? E nesse processo, não tendo tido uma base de discipulado, eu acabei me desviando no meio do caminho e comecei a conhecer as coisas que muitas vezes a gente elenca como as coisas do mundo. Mas o Senhor me resgatou. E o Senhor me resgata ali na casa dos meus 15 para 16 anos, completamente perdido, completamente louco, achando que morreria, largado pelos meus amigos na beira de uma praia, literalmente colocando para fora as substâncias que havia consumido. E ali eu tive um encontro com o Senhor que me trouxe de volta. Fiquei completamente sóbrio no encontro com o Senhor Jesus e tomei de fato uma decisão radical de mudança completa. A partir dali, esse lugar da consciência e da convicção do novo nascimento, do encontro com o Senhor Jesus, foi o que começou a gerar em mim um anseio. Na verdade, dois anseios. O primeiro, que tudo que eu vivesse, eu queria viver para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém. No tempo, pensando sobre o que faria na faculdade ou o que faria na universidade, eu sabia que eu queria fazer o curso de Direito, inclusive fiz o curso de Direito, me formei no curso de Direito, mas nesse processo eu dizia: Deus, se é Direito que eu vou fazer, se é eventualmente uma OAB, virar um advogado, ou seja, o empreendedorismo por meio da advocacia, que era algo que eu também tinha no meu coração, eu falei, eu tenho uma certeza, é fazer isso para a honra e para a glória do Senhor Jesus.
mesmo sem linguagem, mesmo ainda sem conseguir visualizar ou ter uma visão do que nisso poderia se tornar, eu já dizia que tudo que eu queria fazer tinha que ser para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Mas nesse processo de novo nascimento e em breve também, assim, brevemente depois disso, o processo de avivamento pessoal, com o meu batismo no Espírito Santo, eu comecei a ter sinais de que talvez não seria apenas uma carreira profissional, mas que existiria algo ministerial nesse meio do caminho. Foi quando, com 17 para 18 anos, eu recebi o convite para mudar de Recife para São Paulo, já para estar com Dunamis, e na época, Zion não se chamava Zion, se chamava Monte Sião. E ao chegar em São Paulo, tive todo um processo de acompanhamento, treinamento e discipulado com o pastor Teófilo, o qual andei por quase 10 anos da minha vida lado a lado. E nesse processo de caminhar lado a lado, de discipulado, foi quando cada vez mais tornou-se uma convicção de que Deus estaria me chamando para um ministério em tempo integral. Tem pessoas que me perguntam assim, então não significa que você teve que largar tudo ou eu tenho que largar tudo? Eu falei, olha, nesse processo, uma das coisas que o pastor Teófilo nunca me falou em me discipular foi porque você tem que largar a tua faculdade ou porque você tem que largar uma carreira. Muito pelo contrário. Ele fortalecia, na verdade, o senso de tudo que você estiver fazendo, que você faça para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Mas foi natural que, no meio desse caminho, ministério tomou uma proporção e uma evidência maior do que uma carreira como um advogado ou como um empreendedor na parte jurídica, na parte de advocacia ou na parte do direito. Eu concluí o meu curso, eu honrei a minha faculdade, eu honrei o investimento que foi feito na minha vida, O seu dom mas também, né? tomei a direção. Exatamente. Mas tomei a direção e o viés ministerial. E cá estamos, 10 anos de ministério e exercendo aí o pastoreio há alguns anos já, e vivendo assim com o Senhor a plenitude do que ele tem. Caramba mesmo. A gente conversou sobre isso. O primeiro podcast da gente com o Cabeto foi falando sobre isso, né? Que tem várias pessoas. E tudo. Fora isso, eu me conectei, que vocês que sabem da minha história, eu sou advogado. Olha só. Eu fiz business law, direito empresarial, porque eu queria trabalhar e entender o lado legal das empresas para poder ajudar nesse sentido. E tô aqui, né, com um propósito não ministerial, mas evangelístico, dentro do meio empresarial, que foi onde eu O meu TCC é empresarial. É empresarial. Que coisa maravilhosa. Então a gente se conectou e morei em São Paulo. Fiz business law em São Paulo. Que legal. Então a gente se conecta aí em vários aspectos, verdade. né? Bastante interessante. E você tem muito essa mentalidade de Marcelinho, ele quer ir muito para esse lado empresarial, de levar os empreendedores para que as missão. empresas também sejam cristãs. Não tem aquele, você dentro da igreja, você é um super cristão, você tá ali servindo, mas quando você vai para sua empresa, não. Aí deixa de lado. Então, ele tem mesmo essa missão no nosso escritório, qual é a porta? Quando a gente sai na porta, qual é a frase que tá lá? Eita, Jesus Cristo. A Deus toda honra e toda glória, amor. É Você tá lendo pouco, eu vou ter que tirar essa foto, galera, e vou botar, viu, bota João? maior, né, amor? Bota maior, porque... Mas é verdade. Ou seja... Toda semana, inclusive hoje, a gente tem essa parte de ter um culto lá na empresa. Que legal, gente. Porque justamente assim, fazer tudo para a honra e glória de Jesus. Vamos trazer para Mateus de novo, mas isso é um case piloto que Deus colocou no nosso coração, principalmente no meu, da gente... A gente vê que nas igrejas são muito fortes em células, né? Células de família, mas a gente termina esquecendo que muitas famílias são diretamente impactadas dentro das empresas. Com certeza. Quando se tomam as decisões. E aí, no meio cristão, conhecendo vários empreendedores, tentando relacionar e fazer negócios ganha-ganhas com ele, eu comecei a entender que os valores deles eram só na igreja. Né? Quando ia para dentro da empresa, não tinha parceria ganha-ganha com funcionário, não tinha honestidade, corrupção, vantagem devida. E aí Deus tocou no coração e a gente tá com esse projeto. Eu gosto de dizer uma coisa, e é muito bom que vocês estão tocando nesse ponto, porque eu gosto sempre de lembrar as palavras de Jesus para Nicodemos lá em João 3. Né? Nicodemos, a gente tem que lembrar que ele era um homem judeu, mas a palavra é clara quando diz que ele era um mestre da lei, o que significa que ele tem influência, títulos, cargos, encargos, ele tem suas faculdades, ele tem uma vida de liderança social e até mesmo um tanto quanto política. E quando a gente vê a conversa de Nicodemos com o Senhor Jesus, ele diz assim: Nicodemos, se você quiser ver o reino, se você quiser compreender as coisas do Espírito, você vai precisar entender a necessidade de nascer de novo. Você tem que matar o teu lado carnal.
Você precisa nascer da água, ser batizado na água, e você precisa ser batizado pelo fogo. O que isso na prática tem a ver? O que o novo nascimento ele tem a ver na nossa vida? E a gente aplica isso na nossa vida hoje em dia, porque o novo nascimento ele fica até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando nós entendemos que Cristo é o nosso Senhor e Salvador, o texto é claro. Nós cremos com o nosso coração e confessamos com a nossa boca Cristo Jesus como Senhor e Salvador. É necessário o batismo nas águas para selar aquilo que o nosso coração está crendo e nossa boca está confessando. Mas a partir daí, o que acontece? Eu tenho uma cidadania hoje que é a cidadania de um cidadão pernambucano ou de um cidadão recifense. No momento que eu morro para a minha carne e eu venho nascer para o Espírito, eu preciso compreender que agora eu recebi uma cidadania celestial. Eu agora sou filho do rei. Eu sou co-herdeiro com Cristo. O que significa isso? Que a minha cidadania celestial, ela sobrepuja a minha cidadania terrena. Existe uma expectativa dos céus com a minha vida, independente de onde eu esteja. Os lugares aonde Deus ele me permite trafegar, onde ele me permite acessar, são na verdade campos missionários. Eu tenho uma oportunidade de discipular jogadores de futebol, empreendedores, algumas pessoas que estão no meio da política, e especificamente um jogador de futebol, sempre quando a gente conversa, ele fala assim: pastor, eu tenho uma convicção de que eu sou, na verdade, um missionário travestido de jogador de futebol. A missão da minha vida é expandir o reino. Agora, a ferramenta que Deus me deu para que o reino fosse expandido é o futebol, é ser um atleta, é impactar as pessoas nesse lugar. Então, o que nós precisamos compreender é: as nossas empresas são campos missionários. Verdade. Os nossos funcionários são campos missionários. Verdade. A tratativa de negócios com outros empresários, a mesa de negociação, ela é um campo missionário. A maneira como você negocia, a maneira como você trata, a ética que você aplica contratual, a ética jurídica com que você conduz as suas negociações, tudo isso precisa manifestar o reino. E a maneira como a gente lida com isso, essa manifestação da glória por meio da nossa vida e da nossa liderança, é o gancho que atrai as pessoas a ter um encontro com o Senhor Jesus. Então eu gosto sempre de trazer um exemplo. O meu pai, ele é um executivo e ele trabalha na Jeep. E ele trabalha aqui no Rio Grande do Norte. E nesse processo ele sentiu que ele tinha que começar uma reunião de oração de manhã cedo, antes de abrir a concessionária de carros. E ele começou a fazer essa reunião às 7 horas da manhã. E no início ele falou assim: eu vou abrir a porta do meu escritório, eu vou começar a orar, quem quiser entrar, vem, fica à vontade, ora aqui comigo, a gente lê junto a Bíblia, é isso aí. Ele começou a fazer isso. De repente, passou-se um dia, veio um, no outro dia veio 2, veio 3. Quando ele viu, toda a empresa estava começando a participar da reunião de oração. Agora, qual foi o efeito que surtiu? Mudança de mentalidade. Isso começou a mudar a mudança de mentalidade, começou a trazer mudança de mentalidade de tal ponto na mente e no coração dos funcionários que o ambiente espiritual da loja mudou. E eu lembro que na época eu conversava e ele falava assim: olha, a gente está fazendo um faturamento mensal de 40 a 50 carros. E nesse período das orações, ele pulou de um faturamento de 40 a 50 200. Carros para 150, 160 carros. Caramba. Daí a gente para e fala assim: ah, mas isso aqui A gente para e fica pensando: poxa, mas então quer dizer que eu só vou fazer isso porque eu quero ter o resultado do faturamento? Não tem a ver com isso. Só que uma vez que a bênção e a glória tá no lugar, é natural que o resultado ele vai seguir o favor de Deus. Faz sentido? Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Rumine na palavra que Deus prosperará onde quer que você esteja. Correto. Isso aí é de fato. A gente sai às vezes para vender um apartamento com as bênçãos de Deus, a gente vende 3, 4, 5 e é inexplicável, né? Mas é consequência, não é um objetivo. Exato. Principal. Amor, já falando de negócio aqui, já tô me animando aqui, falando, vindo as coisas aqui na cabeça. Deixa eu trazer logo pro lado de liderança. Traga. Pastor, eu tô vendo aqui que o senhor é pastor sênior na Zion, o senhor é leadership no Dunamis Movement, no Next Gen Lead Team. Como é que o senhor consegue fazer essa conciliação de liderança em tantas oportunidades de igrejas, de movimentos? Como é que o senhor faz a gestão de tempo? Porque eu sempre falo aqui que eu acho que o único ativo que a gente não consegue comprar de fato ou ter um payback de volta é o tempo. É verdade. Compartilha com a gente aqui um pouquinho pra gente aprendendo, né? A sua experiência como liderança. Eu acho que mais do que tempo é energia. É energia.
é o quanto que a gente investe de fato de energia em cada demanda que cai no nosso colo. E eu tenho aprendido nesse processo e tenho aprendido nos trancos e barrancos. Eu acho que eu estou num processo inicial ainda, mas eu tenho aprendido nos trancos e barrancos que o investimento de energia no lugar errado custa mais caro do que se você parar para fazer uma organização que vai trazer para você uma energia bem investida e bem gasta. Então, muitas vezes, como empreendedores, como líderes, a gente acaba direcionando a nossa energia para associações erradas. Pessoas, e eu vou falar uma coisa para você, associação errada suga muita energia. Por isso, cuidado, não é com todo mundo que você vai sentar para fazer negócio. Às vezes, a gente está sentando na mesa com pessoas que estão liderando grandes iniciativas que até têm um retorno expressivo, mas não necessariamente aquela iniciativa ou aquela conexão é para você. Se for pela ganância e não pelo discernimento, a gente vai acabar investindo energia em pessoas erradas, em negócios errados, em iniciativas erradas, e isso vai nos consumir e vai custar muito mais caro. Então eu tenho entendido em todo esse processo que também, se eu conseguir organizar de maneira eficiente, de maneira focada, a minha energia na coisa certa, isso vai me economizar tempo. E com as pessoas certas. E com as pessoas certas. Às vezes a gente olha e fala assim, eu preciso de uma janela de 8 horas de produtividade. Às vezes você consegue em 4 horas fazer o que você não faz em 8 horas. Eu comecei a entender o princípio de cortar os gaps. O que é gap? Gap é aquela pequena janela de tempo nos intervalos que você tem entre demandas que a gente acaba caindo no ócio. Se a gente conseguir cortar o gap e ser eficiente com o tempo que a gente tem na mão, a gente consegue ser muito mais assertivo e multiplicar de maneira muito mais eficiente aquilo que está no nosso colo. Então, de novo, hoje eu tenho a oportunidade de ter na minha mão diferentes iniciativas. Que nem você falou, hoje eu tenho que liderar a Zion em Recife, né? Hoje eu tenho que liderar o Next Gen do Empower 21, que é uma iniciativa global. Faço parte da liderança do Dunamis Movement e também estou no encargo agora da liderança do Descend, especificamente aquilo que vai acontecer em Recife. A gente tem que se reinventar. É muita coisa. A gente precisa entender a necessidade de estar maleável e flexível como água. Bruce Lee tem uma frase excelente. Ele fala que o bom líder precisa aprender a ser como água. Na medida que ele é depositado sobre alguns compartimentos, ele assume a forma do compartimento aonde ele foi inserido. Então eu acho que, de princípio de liderança, a necessidade da maleabilidade, da flexibilidade e também do investimento certo da nossa energia em pessoas, em iniciativas e também nos empreendimentos. Empreendimentos e iniciativas que estejam atreladas ali ao propósito de Deus na vida, né, pastor? Até porque no final do dia, se você quiser investir a tua energia num empreendimento que só vai te dar um retorno financeiro, mas não vai te dar um retorno de propósito, você vai continuar um homem pobre. Verdade. Faz sentido? Faz. Porque o dinheiro no final do dia, ele é só poder de negociação, poder de aquisição. O propósito do empreendimento não é levantar mais dinheiro, é construir propósito, é construir vida, é construir estruturas que vão impactar além do nosso tempo aqui na Terra. Que vão transformar. Se você já está sendo aí transformado, edificado, tanta coisa boa que você está aprendendo aqui no podcast, não queria nada, né? Se inscreve aí no canal, compartilhe com quem precisa dessa palavra. A gente sempre fala, pastor, aqui, que dinheiro ele é uma linha da prosperidade, mas dinheiro não compra absolutamente nada. Não compra morada eterna, não compra intimidade com o pai, não compra saúde emocional, não compra noites bem dormidas, não compra família. Enfim, não compra um monte de coisa, mas ele te dá aquela falsa sensação, né? Que você pode adquirir aquilo ali tudo e que você tem poder. Amor, tu quer perguntar? Eu já tenho que deixar aqui, eu tenho várias perguntas. Eu não vou deixar você perguntar, porque a gente não tem muito tempo e eu quero saber do Descende. A gente tem que chamar, assim, a gente tem que chamar o pastor Matheus de novo, pra gente poder explorar um pouquinho mais tempo, pessoas, já tava aqui numa gatilha aqui. Esse podcast no backstage tá sendo muito reduzido, aí sempre fica assim, querendo mais. E o som de música, mas que a gente vai fazendo, Deus vai abençoando. Isso aí. Mas eu queria saber do Descende, porque, olha, são minhas amigas desesperadas pra comprar e não conseguem. Tem look do Descende, a Rebeca me ligou hoje no meio do trabalho. Amor, o que foi? Tem o look do Descende, eu não sabia disso. Agora tem que look do Descende. ir atrás do look do Descende. Mas conta mais, assim, quais são as expectativas, como é que vai ser?
porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção e nós estaremos lá. Se tivesse mais ingresso, né? Tem um monte de Não, gente se querendo. tivesse mais ingresso, já acabava só com nossa célula, porque toda a nossa célula que aí não tem ingresso. É isso aí. A essa altura do campeonato, a gente tem muita gente que achava que ia aguardar para a última hora. Infelizmente, a gente sabe que o nosso povo nordestino tem esse mal, né? Ele quer comprar nos 45 do segundo tempo, na prorrogação. E a verdade é que a gente foi surpreendido com a graça e o favor de Deus. Porque com 48 horas que a bilheteria abriu, e isso aqui eu tô falando de maio de 2025, com 48 horas que a bilheteria abriu, em 48 horas nós esgotamos todos os ingressos. Recentemente nós abrimos mais um gato pingado de ingressos, porque quando fizemos a visita técnica na Arena Pernambuco, vimos que tinha 2 ou 3 camarotes que não sabíamos que estava no radar e que havia possibilidade de venda. A gente falou, não, então abre aí rapidinho e vamos logo. Abriu, pum, esgotou. Já vendeu tudo de novo. Então realmente não tem mais ingresso. Mas falando sobre expectativa, eu tenho falado muito isso na nossa igreja e nos lugares onde eu tenho tido a oportunidade de pregar. E talvez isso seja até algo que eu venha a mencionar hoje, que é Descende não pode ser um evento. Descende nunca nasceu para ser um evento. O propósito do Descende não é uma reunião maneira. Não é uma reunião massa que a gente vai junto de amigos de igreja para adorar a Deus porque vai ter um louvor legal ou uma palavra legal. Isso não é o propósito do Descende. Até por isso que as palavras que são pregadas, elas são pregadas em 10 minutinhos. O resto do dia é oração, intercessão, declaração, clamor. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que nós estamos, como igreja evangélica brasileira, num espaço e num tempo oportuno de Kairos, onde Deus está nos convocando a uma assembleia de arrependimento. E o arrependimento genuíno da igreja pode causar algo muito poderoso. Ah, pastor, mas então o Descende está prometendo avivamento? De jeito nenhum. Você nunca vai ver o Descende em nenhum lugar dizendo, porque nós estamos trazendo o avivamento, porque Descende está promovendo avivamento, porque o avivamento vem com o Descende. Não é isso. Agora, nós entendemos e precisamos perceber a movimentação espiritual do que Deus está fazendo. É óbvio que tem um sinal no céu. É óbvio que tem uma movimentação. A partir disso, vai requerer de nós uma posição e um posicionamento. E a gente sabe que um resultado de um posicionamento genuíno de arrependimento pode ser um avivamento. O avivamento começa com o despertar dos santos, começa com o despertar da igreja. Essa é a primeira etapa, é a primeira fase. É quando a igreja diz, Espírito Santo, som do meu coração, veja se há em mim algum caminho mau. Nós nos arrependemos. E a palavra é clara quando ela diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, pedir perdão pelos seus pecados, o Senhor vai intervir. Ele vai sarar a terra, ele vai ouvir dos céus e ele vai mandar o socorro, ele vai sarar a terra. Então, o dia 31 de janeiro, a gente tem uma oportunidade que eu tenho orado e jejuado e intensamente clamado para que a gente venha despertar como igreja para não deixar passar. Amém. Se a gente for com o coração posicionado num cunho recreativo, é mais um evento, é mais uma conferência, é mais um tempo maneiro. Vai ser maneiro, vai ser massa, vai ser legal, porque tudo que a gente faz como igreja, eu digo a igreja brasileira, o corpo de Cristo, é muito massa, velho. Agora, existe algo no espírito, que é uma janela oportuna, e a gente não pode perder esse Kairos. Eu tenho falado para todo mundo que eu tenho conversado sobre o Descende, alinha o teu coração. Alinha o teu coração. Vem jejuado, vem orando, vem disposto a ficar 12 horas orando junto com a gente, porque Deus vai derramar algo novo e eu creio nisso. Amém. Esse é o propósito. Amém. E bênção, né? É. Felizmente, amor, assim, eu tinha várias perguntas Eu interessantes, também. mas infelizmente pelo tempo aqui, a gente tem que liberar, né, o pastor Matheus. Mas, com certeza, acho que tem muito aprendizado. Foi, de fato, um podcast transformador. Liderança e propósito nos valores cristãos. Queria só agradecer, além da presença do pastor Matheus, também a forma mais incorporadora, pastor, que é uma incorporadora genuinamente paraibana, que nasceu com o propósito de transformar cidades, mas que nesse meio tempo entendeu que só transforma cidades através de pessoas. Por isso que veio esse propósito de transformar as pessoas, né, em cristãos, né, familiares, empreendedores melhores. Então é uma empresa que, de fato, tem os valores cristãos alinhados, né, o seu posicionamento de transformar a cidade. E tem alguns empreendimentos sensacionais aí esperando para vocês. Tá aí o QR Codezinho, quem
tiver mais interesse em conhecer, de fato, uma empresa com valores cristãos, né? Chegando ao fim, amor. Eu tenho que tocar aquele. Dota, João. A gente poderia depois, se a gente estiver lá em Recife ou por aqui, convidar o pastor para falar só sobre liderança, pessoas alinhadas ao propósito. Sem ser improvisado assim, com muito tempo. Lá no escritório, exatamente, que eu acho que vai ser bênção alinhar esses propósitos, essa missão que a gente vai capitanear esse ano, de levar realmente as empresas para Deus. Eu topo. Por mim, tá topado. Perfeito, muito obrigado. Eu que agradeço, gente, a oportunidade. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe, galera. Deus abençoe. Deus abençoe. Valeu.